Senhores, a gente está aqui pelo curso Luciano Braz. Meu nome é William Moraes, eu sou professor de língua portuguesa, mais conhecido como Bill Moraes, diretamente no seu celular, na sua casa. E hoje nós vamos falar sobre língua portuguesa e o assunto será coesão sequencial. Olha que nome grande e feio, e você tem que saber realmente o que significa isso. Bora lá. O que é coesão? As pessoas, elas confundem muito coesão com coerência. Não confunda, tá? Ó, uma coisa é coesão, a outra é coerência, certo? Coesão e coerência. Trocando em miúdos, para ser bem prático, coesão tem a ver com a forma. E coerência tem a ver com o sentido, né? Com a ideia. Se você, por exemplo, chegasse e lesse um texto que tivesse assim, por exemplo, torcedores do Brasil, brasileiros, melhor dizendo, brasileiros se reuniram para ver um jogo do Brasil contra a Nigéria. De repente, no segundo tempo, quase terminando o jogo, a Nigéria faz um gol no Brasil. Veja. E os brasileiros começam a enlouquecer de alegria. Tem alguma coisa incoerente. Por quê? Porque se são brasileiros, deveriam estar torcendo pela seleção brasileira, não é isso? Mas agora você vai ver a coerência. É porque os brasileiros, antes que o jogo começasse, eles apostaram contra a seleção brasileira. Agora nós temos a coerência, a lógica. Então a coerência tem a ver com sentido, com a ideia. E a coesão tem a ver com a forma. Então, se você for lá no dicionário, você vai ver assim, coesão. O que é coesão? Coesão nada mais é do que harmonia, ajuste. Bill, e quem é que dá esse ajuste? Quem é que dá essa harmonia? Ora, as palavras, certo? E por que hoje nós veremos coesão sequencial? Qual é a palavra que dá a ideia de sequência? Bill, traduz, sequência. Já sei o que é coesão. Tem a ver com a harmonia, com o ajuste do texto. E agora eu quero saber o que é uma coesão sequencial. Sequência é continuidade. Quais são as palavras que vão me dar a ideia de continuidade no texto, de sequência? Se você falou conjunções, você acertou. São conjunções, são conectivos, são palavras ou um conjunto de palavras que vão me dar ideias. Adultos e outras pessoas que têm dificuldade com a coesão sequencial, que não sabem dar continuidade ao seu pensamento, eles fazem uso de frases, de orações justapostas. O que é isso, Bill? Orações justapostas são aquelas que não são ligadas por conjunções. Por exemplo, uma criança ou um adulto iletrado, ele vai chegar e dizer o seguinte: uma criança é melhor. Papai foi trabalhar. Mamãe está em casa. Vê. Papai foi trabalhar. Mamãe está em casa. São frases que não são unidas por conjunções, conectivos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Espera. Mas você percebe que um adulto iletrado ou uma criança falaria exatamente assim. Papai foi trabalhar. Mamãe está em casa. Mas quando de repente você começa a entrar nesse universo grandioso da língua portuguesa, aí você começa a fazer uns ajustes. Você começa a fazer ligações entre as orações, ligações dos verbos e começa a utilizar conectivos. Esses conectivos são chamados de conjunções. Para que as conjunções servem na língua portuguesa? Exatamente como o próprio nome diz, para juntar. Ou seja, fazer junções, engates de uma oração, ou se preferir de um verbo, com outro. É para isso que servem as conjunções. Veja essas duas orações, como é que elas se transformam quando eu falo... Como é que era mesmo? Lembra? Papai foi trabalhar e mamãe
ficou em casa. Eu já coloquei aí um e, mamãe ficou em casa. Olha esse e aí, como é importante. E você pode transformar tudo também. Veja, perceba. Papai foi trabalhar, mas mamãe ficou em casa. Esse mais já traz um suspense, esse mais já traz uma certa contrariedade, e é sobre isso que a gente vai estudar hoje. Ou seja, as ideias. As conjunções nada mais são, senhores, do que ideias. Quando de repente você sai para sair, você vai sair, sai para sair é ótimo. Mas quando você sai, você tem um encontro, tem uma festa, aí seu pai fala para você: olha, você pode sair, viu? Mas... Aí você fala: puxa, mas o que, painho? Mas você tem que voltar às 11. Mas, painho, são 10. Tá perdendo tempo. Ou seja, você percebe que esse mais vai dar uma ideia de contrariedade, vai dar um problema. Ou seja, as palavras, elas têm ideias, elas constroem ideias. E o adulto que não sabe utilizar esses mecanismos, essas ferramentas, e até crianças e adolescentes, o que eles fazem? Eles fazem uso de vícios verbais. Bill, quais são os vícios verbais que nós temos? Ah, são muitos. Eu vou só citar alguns aqui que realmente as pessoas que desconhecem esse assunto utilizam. O primeiro e grande vício verbal é o tal do aí. Aí também. Aí, pelo amor de Deus. Terrível é você conversar com alguém que utiliza esse recurso. Aí. Por que ele faz isso? Para ligar as orações. Para tentar de alguma coisa emendar pensamentos. Aí. Pelo amor de Deus, para com isso. Aí não, né? Já pensou? Aí eu fui ao shopping, aí eu vi minha mãe, aí papai chegou, aí minha irmã também chegou. Aí. É terrível isso. Pessoas que fazem isso, pode ter certeza, elas têm um vício verbal, mas principalmente elas não sabem utilizar as conjunções. Elas não têm ideia do que é uma coesão sequencial, uma continuidade lógica do sentido da oração, da frase. Há outros também. Há pessoas que quando estão dando aula, principalmente professores, oi professores, eles simplesmente têm alguns vícios que são muito engraçados. O tal do né é terrível. Não somente dando aula, mas também você pode ter certeza que no dia a dia você encontra pessoas assim. Por exemplo, a pessoa fala: eu fui lá no armazém, né? Né? E dá-lhe né. Ou seja, aí, né. Quer ver uma coisa engraçada também? Adolescente adora esse tipo de vício verbal. É difícil você conversar com um adolescente. Eu tenho uma aluna minha que eu sempre falo assim: vamos fazer o seguinte, 1 minuto falando com você sem que você me diga a palavra tipo. Olha, é tipo até umas horas. Tipo assim, Bill. Tipo. Pelo amor de Deus, são vícios verbais. E que você deve consertar. E esse conserto se dá pelo conhecimento de conjunções. As conjunções, para você ter uma ideia do que eu estou falando, vão te ajudar a escrever melhor, a falar melhor e também a construir ideias melhores, certo? Para isso eu vou chegar e mostrar para você aqui as 15 principais ideias de conjunções. Mas para que você perceba qual é o meu método, eu vou explicar para você antes, para que você possa realmente se situar, como realmente eu faço as minhas aulas. Eu gosto muito de analogias, os alunos que realmente têm minhas aulas sabem disso, e eu também gosto muito, que são analogias, comparações, para realmente ficar muito mais palpável e claro para quem realmente está me escutando, para quem está me ouvindo. Óbvio. Agora, o que acontece? Eu perdi onde é que eu estava, sinceramente. O método Bill Moraes. Memória. Você precisa de memória para memorizar a tabela periódica, aquelas formas infinitas de química, física, aquelas construções matemáticas. Ontem eu vi a aula do Luciano, beleza? Ou seja, você precisa de memória. Até mesmo, por exemplo, também para saber história, geografia e língua também é memória. Por exemplo, se você de repente for aprender uma língua que não a portuguesa, que é a sua língua nativa, você vai precisar de memória.
Se você aprender inglês, se você aprender finlandês, você vai ter que fazer analogias. Então é nisso que consiste o aprendizado de língua portuguesa que eu faço. E eu trabalho sempre com códigos. Há pessoas que gostam de musicalizar, fazer a musiquinha, né? Lá, 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 lá. É muito bacana isso. Eu trabalho com códigos, tá? Eu tenho praticamente quase toda a gramática memorizada em códigos. Você também pode fazer isso. Treinar o seu cérebro, brincar com o seu cérebro. Quer ver uma coisa? Se eu perguntasse para você agora, isso é só um esquente, tá? Porque daqui a pouco eu vou para o nível hard. Mas se eu perguntasse a você quais são, por ordem, tá? Por ordem, eu gostaria de perguntar a você quais são as épocas da história. Aí você falaria, peraí, Bill, já sei, tem a medieval, tem aquela antiga, mas você percebe que o seu cérebro te trai? É preciso que você lembre de uma coisa para lembrar de outra. Como assim, Bill? Esse aí realmente é um processo mnemônico. O que é mnemonia? Em grego significa memória. Para que você possa lembrar de uma coisa, você tem que lembrar de outra. Aí você fala, mas assim não é pior? Ao contrário. Quando você faz esse gancho, fica mais fácil para você. Eu vou mostrar a você de maneira muito simples. Bill, quais são as épocas da história? Daqui por diante, você sempre vai se lembrar de um remédio. Qual é esse remédio, Bill? Um remédio que não existe, tá? Ele se chama... aqui, ó. Amemocon. Olha o remédio aí, ó. Amemocon. Que remédio é esse? Não existe. Isso aqui é apenas um código para você lembrar das fases da história. Bill, essa aula é de quê mesmo, hein? É de língua portuguesa e de história. Eu falei apenas que era um esquente. Calma. Bill, o remédio. Amemocon. O que é isso? São as fases da história em ordem. Em ordem. Vamos lá? Olha para cá agora. Qual é o nome do remédio que faz lembrar as fases da história? Amemocon. Quais são as fases da história, Bill? Rapidinho. Antiga, média, moderna e contemporânea. Outra vez. Antiga, média, moderna, contemporânea. Ou seja, as 4 fases da história memorizadas de maneira rápida e precisa. Qual é o nome do... E outra coisa, quando eu perguntar a você quais são as fases da história, eu não diga, vai lá, Bill. Não. Você tem que lembrar primeiro o nome do remédio. Qual é o nome do remédio? Amemocon. Exato. Então, Amemocon. Antiga, média, moderna e contemporânea. Isso só foi um esquente. Eu só dei uma dica a você de como o seu cérebro pode trabalhar a seu favor. Se você quer passar em um concurso público, você precisa de memória. Se você, na verdade, quer passar no concurso público, seja qual for, você precisa treinar o seu cérebro. E nada melhor do que jogos, criatividade, etc. Ok? Então, Amemocon. Antiga, média, moderna e contemporânea. São as 4 fases da história. Mas o nosso assunto não é esse, Bill. O nosso assunto é língua portuguesa, coesão sequencial. Ou seja, como é que eu faço para ajustar um texto e ele ter continuidade, sequência? O que eu uso, Bill? Conjunções. O que são conjunções? São palavras que ligam verbos, ou se você preferir, são palavras que ligam orações estabelecendo ideias entre elas. Esse rapaz fala bonito, né? O que foi? Pode falar aí. O que você está querendo? É que a minha cinegrafista aqui está falando comigo alguma coisa que você deve estar dizendo por aí. Fala, Deus. É tão bom ver Credilene. É verdade, Vê Credilene. É verdade, essa é boa também, Vê Credilene. Vê Credilene. Ou seja, é legal você brincar, é legal você se divertir. Quem disse que estudar precisa ser chato? Por Deus! A vida é muito tediosa. Você precisa brincar consigo próprio. Esse cara fala bonito, não? Obrigado. Deixa eu apagar aqui agora. Eu já estou suando, você acredita? Puxa, tá um calor medonho. Mion, quais são as principais ideias que as conjunções ou um conjunto de conjunções pode passar para mim ou para nós em língua portuguesa? Para isso,
Engraçado, eu comecei com a Memocom, né? Antiga, média, moderna e contemporânea. Vê agora o palavrão. Luciano disse para eu não dizer palavrão, mas eu vou ter que dizer um palavrão, Luciano. É esse aqui. Minha amiga CDF soltava pus pela boca quando estava com TPM. É fácil, Léo. Biô. Fala de novo, porque tu tava de costas e ninguém entendeu nada. Vou falar novamente. Minha amiga CDF soltava pus pela boca quando estava com TPM. É fácil, Léo. Bill, o que é isso? Absolutamente nada. E isso, na verdade, é apenas um código para que você possa se lembrar das principais ideias que as conjunções trazem para nós. Vamos ver quais são as principais ideias. Ainda não acabou, viu? Eu só dei as primeiras. Então, minha amiga CDF soltava pus pela boca quando estava com TPM. É fácil, Léo. Lembra então do código. Minha amiga CDF soltava pus pela boca quando estava com TPM. É fácil, Léo. Por que, Léo? Não há explicação lógica. É porque, na verdade, quando eu criei isso aí, estava passando clone. E um dos clones da Rede Globo se chamava Léo. Por isso que eu coloquei aí. Coisa de maluco. Não tem o que fazer. Fica criando doideira e pior, né? Vocês gostam. Bora, viu? Minha amiga CDF soltava pus pela boca quando estava com TPM. É fácil, Léo. Bom, agora a gente tem que saber quais são as ideias que cada uma letrinha dessa vai trazer para nós. É o primeiro passo, tá? É o primeiro passo. Então você tem T, a primeira ideia é de tempo. P, proporcional. M, modal. F, eu sempre faço uma brincadeira, mas aqui eu estou ao vivo. No... É F, final. L, lugar. O grande problema lá em cima, para minha memória, eu me lembro muito bem quando eu comecei a construir esse código, é que 6 das ideias das conjunções começam com a letra C. Como é que eu ia fazer isso? Assim, ó. É só você vir comigo. Vem cá. Olha, com C, com D, com F, com P, cal e com S. Percebe? Aí, ó, com C, com D, com F, com P, cal e com S. Então você tem tempo, proporção, né? Opa, melhor chegar e apagar aqui, calma. E nem se preocupe com isso. Você, na verdade, vai ter que memorizar isso aqui. Ó, modo. Deixa eu apagar aqui que é melhor com isso aqui. Ah, finalidade. Ok? Pronto, melhorou agora. Tempo, proporção, modo, finalidade e lugar. Ok? E lá em cima, Bill? Concessão. E pelo amor de Deus, a ideia é concessão. Não vai me colocar, de repente, numa prova que você estiver fazendo Conceição. Não é Conceição, é concessão. Daqui a pouco eu explico o que significa isso, mas bora lá. Com D, Bill? Com D, condicional. Com F. Com F, aliás, eu vou botar aqui, peraí. Por enquanto a ideia, né? Melhor. Condição. Depois, conformação. Logo após, comparação. Depois, causa e consequência. Se houver possibilidade, tempo, porque o nosso tempo é diminuto no Instagram, você sabe, a gente tem no máximo 1 hora, depois do Instagram corta a conexão. Se houver tempo, eu falo sobre as diferenças. Se não houver, fica para a live da próxima semana, quinta-feira. E não perca, quinta-feira, próxima semana, mais Bill no Instagram. Convide seu colega, convide seu amigo para assistir uma aula gratuita e competente, divertida, bacana, bonita. Para. Bora, Bill. Então, bora. Concessão, condição, conformação, comparação, causa, consequência, tempo, proporção, modo, finalidade e lugar. Como surgiu tudo isso, Bill? Você se lembra? Minha amiga CDF soltava pus pela boca quando estava com TPM. É fácil, Léo. Bill, vem comigo. T. Para agora e presta atenção. Caramba. T. Tempo. P.
proporção, M, modo, F, finalidade, L, lugar. E agora lá em cima. Com C, concessão. Com D, condição. Com F, conformação. Causa e depois consequência. Interessante que sempre me pergunta assim, Bill, eu tenho dificuldade entre causa e consequência. Essa é fácil. A causa vem primeiro. A consequência vem depois. Se eu chegar e fizer isso, ó, dar um murro na parede, a dor vai ser causa ou consequência. Se a dor vem depois, Bill, é consequência. Agora, qual foi a causa? Um murro. Ou seja, a causa ela vem antes. E a consequência, Bill, vem depois. Tá legal? Tá ok? Compreendeu? Dá um joinha aí. Ou então os coraçãozinhos. Eu gosto daquele negócio, os coraçãozinhos. É uma frescurite danada, né? Eu gosto pra caramba. Montão de coração. Todo mundo agora. Paz e amor. Legal, coração. Bora, meu. Bora, vem comigo. P, tempo. P, tem que ter uma sala pra mim. Eu tô fazendo isso na minha casa. Coitada realmente dos vizinhos. Desculpa aí, Marcelo, Carla. É porque eu tenho um vozeirão e aí quando eu utilizo o vozeirão todo mundo escuta. Tem que ser uma sala assim à prova de som. No mínimo. Pausa, break. A sua saúde. Isso é porque recentemente tive pedra nos rins e aí realmente eu tive que chegar e beber isso. É exagerado, mas é água. Tome água, viu? Água é bom pra caramba. Água é saúde, cara. B. Tempo, proporção, modo, finalidade, lugar, concessão, condição, conformação, comparação, causa e consequência. Olha pra cá. Não pense... eu vou copiar. Não. Dá tempo pra eu copiar, Bill. Não. Isso não é pra ficar no seu caderno. Isso é pra ficar na sua memória. Como, por exemplo, eu acabei de mostrar pra você quais são as principais fases da história, hein? Principais não. As fases da história. Lembra? A Memocon. Antiga, média, moderna e contemporânea. Da mesma maneira que você memorizou isso, você vai memorizar isso aqui. Como, Bill? Assim. Olha pra cá. Bill, eu tava copiando, traste. Não é pra copiar, é pra memorizar. Pense. Vem. Minha amiga CDF soltava pus pela boca quando estava com TPM. É fácil, Léo. Ou seja, lá vamos nós, na verdade, para lembrar das ideias que encerram cada conjunção, é só você lembrar desse código. Minha amiga CDF soltava pus pela boca quando estava com TPM. É fácil, Léo. Bora comigo. T. Tempo. P. Proporção. M. Modo. F. Finalidade. L. Lugar. Aqui agora, ó. Vem comigo. São 6, né? Com C, concessão. Com D, condição. Com F, conformação. Com P, comparação. Causa. E depois da causa, o que vem? A consequência. É exatamente isso. Minha amiga CDF soltava pus pela boca quando estava com TPM. É fácil, Léo. Ou outra pessoa qualquer que você queira colocar aí e se lembre dela nesse momento. Tá estudando, para de namorar. É isso, gente, tá certo? Para você lembrar das principais ideias que você tem para utilizar em língua portuguesa. Eu vou dar as outras e depois a gente vai começar a exemplificar, ou seja, a falar a respeito de cada uma dessas ideias. Mas antes de seguir, bom, você se lembra? Tempo, proporção, modo, finalidade, lugar, concessão, condição, conformação, comparação, causa e consequência. A pergunta que eu quero fazer a você é a seguinte: há alguma palavra que está aqui e não está aí não? Tá, no seu cérebro. Você tem que memorizar o quê? Minha amiga CDF soltava pus pela boca quando estava com TPM. É fácil, Léo. Memoriza isso. Agora, bora. Tempo, proporção, modo, finalidade, lugar, concessão, condição, conformação, comparação, causa e consequência. Se eu consigo, você consegue.
É tudo uma questão realmente de preparo mental. A Bill, às vezes, trava... Eu já dei aula, para você ter uma ideia, eu dei aula no supletivo para Luciano, e lá a gente chegava e dava aula também para pessoas de mais idade. E é claro, essas pessoas ficaram muito tempo sem estudar, sem ler um livro, enfim, qualquer coisa ligada à educação, elas têm realmente mais dificuldades. Para você ver a importância que existe do estudar. Há pessoas que falam assim, eu nunca mais quero ver um livro depois de acabar o 2º grau. Não faça isso. Da mesma maneira que o corpo precisa, tá certo, de exercício, o seu cérebro também. Por isso que aqui está. Minha amiga CDF soltava pus pela boca quando estava com o TPM. É fácil, Léo. Os vizinhos estão olhando aqui para mim. Estão me chamando a atenção dos vizinhos. É mole? Não. Brincadeira. Mas bora lá. Tempo, proporção, modo, finalidade, lugar, concessão, condição, conformação, comparação, causa e consequência. Há alguma palavra aí que você não sabe o sentido dela? Talvez finalidade, né? A finalidade é o objetivo, a meta. Por exemplo, você está aqui para que você aprenda português. Olha esse para quê. Esse para quê já vai me dar a ideia de quê, Bill? Finalidade. Meu objetivo, a minha meta de eu estar aqui é aprender língua portuguesa com Bill Moraes. Chora. Agora, Bill, e concessão? O que significa essa palavra? Bom, concessão, se você realmente não sabe, é uma licença que se dá para que alguém faça alguma coisa. Ao pé da letra é isso. Por isso que você tem concessionária de carro, por exemplo, tá certo? Ou seja, alguém lhe dá licença para que você negocie, para que você venda carro. Mas, na verdade, para você ficar mais claro em relação a isso, concessão, certo? É nada mais, nada menos do que uma conjunção que vai me dar uma ideia contraditória, contrária, choque de ideias. Daqui a pouco eu vou colocar alguns exemplos, tá certo? A pessoa pediu para falar aqui. Quem está gravando, pergunta a ele, por favor, se ainda tem ECA. Claro que tem! Eu não sei quem falou isso, mas você tá certo. Além dessas aqui, minha amiga CDF só tava puxa pela boca quando estava com o TPM. É fácil, Léo. Também tem o ECA. Essas aqui nada mais são do que as... Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. As 16 ideias que as conjunções podem dar para nós. Você está lembrado daqui primeiro, né? Tempo, proporção, modo, finalidade, lugar, concessão, condição, conformação, comparação, causa e consequência. E do outro lado, Bill? Do outro lado você vai ter assim, ó. O E vai ser explicação. Ok? O C, conclusão. Adição. Adversidade. E alternância. Bill, coloca tudo aí, todas as ideias. Quer que eu coloque aqui as ideias do lado também? Quer ou não quer? Não fala aí. Quer ou não quer? Bota assim. Bota aí. Quer que eu coloque aqui mais uma vez? Vai. Tá bom. Tempo. Ó, tempo. Proporção. Modo, finalidade, lugar. Quem já teve aula comigo sabe que a minha letra é muito bonita. Mas eu estou, na verdade, fazendo isso porque para nós, nesse momento, pouco importa a forma. O que importa para a gente é o conteúdo, viu, gente? Então, releve a minha letra por enquanto. Mas eu acredito que, embora ela esteja meio feiosa, ela está legível. Você consegue ler o que está escrito, não consegue? Espero que sim. E aqui, ó, concessão, condição, mais conformação, comparação, causa e consequência.
Olha aí, gente. As 16 ideias que nós temos em relação a conjunções na nossa língua portuguesa, certo? Concessão, condição, conformação, comparação, causa, consequência, tempo, proporção, modo, finalidade, lugar, explicação, conclusão, adição, adversidade e alternância. E tudo isso começou como? Minha amiga CDF soltava pus pela boca quando estava com TPM. É fácil, Léo. Eca! Com 3 A's, tá? Bora começar. Concessão, ideias contraditórias. Finalidade, objetivo, meta. Aqui eu acho que dessas aqui, a única que eu acho que você... Eu vou falar das 3, tá certo? Que geralmente o pessoal tem dúvida em relação às 3 últimas. Adição, como você vê em matemática, a ideia de soma de ideias. A adversidade também é choque de ideias. Bio, como é que você acabou de falar que concessão é choque de ideias? E a adversidade também. Como é que eu faço para diferenciar as duas? Calma, que daqui a pouco eu vou entrar no mérito da questão. Vai ficando bonito, ficar maluco bonito. Vamos lá! E alternância. Alternância é alternativa, mudança. Ok? Então, alternância, alternativa, mudança. Adversidade, problema. Os mais antigos falavam, aquela pessoa está passando por adversidades. Ou seja, ela está passando por maus bocados, está passando por problemas. Quando seu pai fala, você vai sair, mas... E quando ele fala mas... Aí você sabe que realmente vai haver problemas. E outra coisa, esse mais daqui, ó, que vai ser uma conjunção adversativa, esse mais, pelo amor de Deus... Esse mais aí, M-A-S, não é esse outro mais aqui não, ó, mais. E também não é esse mais. Não confunda os 3 mais. E outra coisa, a problemática aqui, como em quase toda a língua portuguesa, é porque... A pessoa está perguntando aqui, coisa. É para anotar? Para anotar. Amigo! Pergunta a ele, por favor, se é para anotar. Faz o seguinte, é melhor realmente você me acompanhar. Porque há pessoas que em sala de aula falam assim, Bio, espera um minuto. Tem gente que gosta, há pessoas que gostam, melhor dizendo, de ao mesmo tempo que o professor está explicando, ele quer anotar tudo, tá? Eita, o professor soltou um pum. Professor soltou um... Não faz isso não, pelo amor de Deus. Ou você bem presta atenção na aula, ou você escreve. Não, Bio, mas eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá legal. Próxima quinta-feira eu vou trazer uma cana para você chupar e assoviar. Não tem como. E outra coisa, as pessoas querem colocar no caderno para depois revisar, rever. É louvável? Claro que sim. Mas o interessante é você mudar essa metodologia, esse paradigma. O que você tem que fazer é prestar atenção e aprender agora, nesse momento. O que ficar na sua cachola é lucro. Agora, o que não ficar, aí você vê depois. Qualquer gramática vagabunda, por pior que seja, é melhor do que eu. Pode ter certeza. Você tem o Google, as videoaulas e até essa videoaula na próxima quinta-feira. Tudo ao seu dispor. Mas agora, me dá a sua atenção somente para mim. Tá bom? Bora! Mais. O problema da língua portuguesa, gente, é o seguinte. É que aqui a gente não escreve da maneira que a gente fala. Se escrevêssemos da maneira que a gente fala, seria muito mais interessante. Imagine. Bill, escreve casa aí, ó. Casa. Imagine agora, eu vou escrever casa, conforme o professor escreveu. Sua mãe vai querer tirar você do curso agora. Mas, engraçado, se fôssemos escrever da maneira que nós falamos, casa seria escrita assim. E convenhamos, seria muito mais fácil. Mas o problema é que em língua portuguesa, infelizmente, a gente não escreve da maneira que a gente fala. E aí nós temos, claro, problemas, como este aqui, ó. Essa aqui são palavras homônimas. Que diabo é isso, Bill? É quando você tem uma palavra que tem ou som ou a grafia iguais. Aqui no caso, por exemplo, é mais. E há pessoas que fazem assim, ó.
Olha, não existe mas. Não existe isso, viu? Quem fala isso é pseudo-intelectual. Porque as três pronúncias são a mesma. É mais. Aqui, ó. Vem cá. É mais, mais e mais. A pronúncia é a mesma. O som é o mesmo. Mais, mais e mais. Qual é a diferença, Bill? É simples. Esse primeiro mais aqui, ó, faz parte do nosso assunto. É uma conjunção que dá a ideia de adversidade. E pode ser trocada por porém, entretanto, contudo, todavia, no entanto. Mas por tem aí vai. significado diferente. O outro falou aqui, ó. É claro, significados diferentes. Os sons são iguais, mas significado diferente. Inclusive, estou falando exatamente dele agora, do significado. Bill, e esse mais aqui, ó? Esse mais é o contrário de menos. Isso aqui é advérbio, não é conjunção. E outra coisa, tem gente que fala, é advérbio de quantidade. Não existe advérbio de quantidade. Se é quantidade, é numeral. O que existe aqui é advérbio de intensidade. Eu quero mais ou eu quero menos. Ok? Beleza? E finalmente o mas, que muita gente nem conhecia, né? O M-A-S com acento agudo. Esse pau levemente inclinado para a sua direita. Meu, o que é o mas? O mais é adjetivo. E o mas é o contrário de boas. Então, traduzindo morfologicamente, Bill, o que é morfologia? É o estudo daquelas 10 classes gramaticais onde você encaixa, né, as palavras. É substantivo, é adjetivo, é pronome, é advérbio. Eu tenho também um código para isso, mas fica para outra aula. Porque agora é ainda conjunção. Ou seja, mas é a mesma coisa de porém. É uma conjunção. Ela liga verbos ou orações, como queira. E você pode trocar por porém, para você não errar mais. E mais é o contrário de menos. É advérbio de intensidade. Quantidade é numeral. E mas é o contrário de boas. E aqui a classificação morfológica é de adjetivo. Ok? Então não confunda mais os três mais. Continua, viu? Legal, 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 legal. Aí estão. Minha amiga CDF soltava pus pela boca quando estava com TPM. É fácil, Léo. Eca! Então, estão aqui todas as ideias memorizadas. Você não precisa colocar isso no caderno. Você tem que ter isso na sua mente, constantemente. Aluno meu, é engraçado que não passa uma prova, sabe o que ele faz? Primeira coisa, ele começa a chegar a escrever todos os códigos na prova, para que ele possa se lembrar. Isso é muito importante. Então você não aprende nada em vão. Ok? E eu sempre tenho uma dica preciosa. Para você, aluno, para você que está estudando, que quer uma vida melhor, quem se antecipa sofre menos. Bill Moraes. E é uma realidade incontestável. Se você faz por você antes, você vai realmente colher os louros depois, no amanhã. Pode crer. Água? Eu quero. Bora, Bill? Então, vamos lá. Eu vou apagar isso aqui por enquanto, tá certo? Desculpa que o quadro é pequeno, não é grandão como aquele do Luciano ontem. Eu quebrava aquele negócio. Mas vou apagar momentaneamente, tá bom? Pra gente chegar e dar uma olhada aqui, ó. Apaga, viu? Beleza, tá na paz. Bill, como é que eu faço para realmente compreender as ideias? Essas ideias aí, tem alguma dica, algum bizu? É simples. Quando você tiver uma frase, como essa daqui, por exemplo, olha só. Assim que te vi, apaixonei-me. Assim que te vi, apaixonei-me. Bill, esse assim que dá a ideia de que. Bom, para que você possa fazer isso, eu vou lhe dar algumas, como eu posso dizer, muletas intelectuais. Entendeu? Para que você possa realmente chegar e achar o sentido. Por exemplo, quando você tiver um sentido de tempo, a minha cinegrafista aqui tá rindo. O que foi? Fala.
ela não fala, ela fica calada. Como é que eu vou interagir com vocês se ela não fala? Hein, Rei Júlia? Fala alguma coisa. Quem tá falando aí? Ela não quer falar, gente. Ela quer que eu fique assim, somente olhando pra câmera. Rosinha, bonitinha. Tá bom, continua. Bill, tempo. Tempo dá a ideia de tempo. Obviamente, você sabe o que é tempo, né? E tempo, lembre-se, não volta. Aproveita. Então, você, para chegar e saber que você tem uma ideia de tempo, pergunte a oração que vem depois. Essa aqui, ó, que não vem iniciada pela expressão conjuntiva. Bio, o que é isso aqui, ó? Em vez de uma palavra, que seria a conjunção, há duas. Pois bem, a gramática chama isso daqui, ó, de locução. Viu? O que é locução? Locução vem do latim chamado locus. E locus significa localização. Mas trocando em miúdos, o que é isso para a língua portuguesa? É quando duas ou mais palavras fazem o papel de uma só. Locução. No caso aqui, ele está ligando verbos. Quais verbos, viu? O verbo ver e o verbo apaixonar-se. Está ligando verbos. Na verdade, essa oração é para ser escrita assim, ó. Apaixonei-me assim que te vi. Só que eu inverti as coisas. Por isso aqui, a vírgula. É uma dica legal, mas depois eu falo sobre isso, tá certo? Em outras aulas. O tempo da gente é muito corrido e diminuto, infelizmente. Mas bora, meu! Locus significa localização. São duas ou mais palavras que ficam no lugar de uma só. Por isso que isso aqui vai se chamar locução conjuntiva. E a locução conjuntiva vai ter a mesma classificação da conjunção. Nem se preocupe, tá? Mas, Bill, como é que eu faço para achar a ideia? Eu vou dar algumas muletas, algumas dicas. Vem para cá. Quando for tempo, você pergunta. A essa oração aqui, quando? Quando for proporção, você pergunta quanto. Quando for modo, a ideia, como. Só aqui uma observação. Voltamos. Internet. Sabe como é que é, na verdade? O gato net. Essa coisa toda. Tem problema não. A gente vai, volta, vai, vem. É tranquilo. Mas onde é que eu estava mesmo? Algumas pessoas podem me dizer assim, mas Bio, vê só. Tem um gatinho aqui. Modo e lugar não tem na minha gramática. Não tem. Mas só que alguns gramáticos adotam essas ideias. E eu, como professor de língua portuguesa, eu tenho que dar um panorama geral a você. Isso aqui embaixo que está gritando é o meu filhinho, de 2 anos de idade. Eu vou afastá-lo. Vem cá. Voltei! É o tempo suficiente para que ele fique lá no quarto e não atrapalhe mais. Como eu dizia, algumas gramáticas não trazem as ideias de modo, as classificações de modo e lugar. Mas eu tenho que dar um panorama completo para você, correto? Não. Vai que de repente numa prova cai e você não sabe. Vai culpar quem? A mim, claro. Mas viu? Tempo. Pergunte essa oração aqui, ó. Quando? Proporção. Quanto? Modo. Como? Lugar. Onde? Certo? Causa. Por quê? Certo? Ou seja, isso aqui já ajuda bastante a gente. Quer ver como? Preste atenção. Se eu falar assim, por exemplo, apaixonei-me. Apaixonei-me quanto? Apaixonei-me quanto te vi. Você percebe que aí não tem o quê? Coesão. E quando não há coesão, não há coerência. Porque uma coisa ajuda na outra, tá entendendo? Se eu pego e coloco as palavras certas, eu vou ter o sentido correto. Exatamente. Viu? Apaixonei-me como? Apaixonei-me como te vi. Apaixonei-me como te vi. Não, Bill. Também não fica legal. Não fica bacana mesmo. Mas, já imaginou? Assim que te vi, no momento em que te vi, quando te vi, ou seja, apaixonei-me
quando te vi. E aí você está, na verdade, a classificação da conjunção. Essa locução conjuntiva, ela é chamada de locução conjuntiva temporal, porque me dá a ideia de tempo, entendeu? E você pode também chegar e começar a fazer criações, tá certo? Embora eu te veja, eu não vou me apaixonar. Pronto, a gente está partindo de um princípio que você vai se apaixonar quando vê. Agora já começou, de repente, a dar bode. Porque, olha, mesmo que eu te veja, eu não vou me apaixonar. Choque de ideias, Bill? Concessão. Concessão. Caso eu veja você, eu vou me apaixonar. Caso eu veja você. Você percebe que aí tem realmente uma condicional. Caso. Certo? Ah, e falando em caso, eu vou chegar e abrir um parênteses aqui rápido. Há muitas pessoas que falam essa expressão assim, ó. Se caso. Olha, se caso eu for, é uma expressão muito corriqueira, muito popular. Mas, pelo amor de Deus, não está correta. Eu li um livro no passado, do século XIX, e que o cara colocava assim, ó. Pois por quê? Se você acha pois por quê estranho, se caso também é estranho. Entende? Então, nada de se caso. Mesmo porque quando você pega o se ou o caso, você percebe que o verbo se transforma. Por exemplo, se eu for e caso eu vá. Então, ou você utiliza o se ou você utiliza o caso, mas não os dois. Porque se você utilizar os dois, você está errando. Tá bom? Nada de se caso e nem pois por quê. Ok? Beleza. Viu? Mas, deixa eu dar uma olhada aqui realmente no tempo, porque a gente tem que marcar o tempo no Instagram e você sabe disso. Estamos quase lá, tá certo? Essa é como eu estou dizendo, é a primeira vez. Primeira vez. E a gente vai chegar e fazer o seguinte, vai chegar e parar em determinado momento, para que a gente possa continuar na próxima semana de onde paramos, tá certo? Espero que esteja sendo divertido para você, como está sendo para mim. Para mim está sendo muito cansativo, estou suando bicas, e tem uma criança de 2 anos de idade ali que está enlouquecida para brincar comigo, como você agora está brincando comigo também. Mas deixa eu me apagar aqui rápido, vai. Vai, meu. Vou apagar aqui. Bora! Veja agora realmente o seguinte. Eu vou colocar aqui algumas palavras e algumas expressões com as quais você pode construir sentidos, ligando orações, ligando verbos. Por exemplo, o tempo. O tempo já tem aqui, né? Vou até apagar aqui que é melhor. Tempo, já tem o quando. Então, quando... Assim que, no momento em que, no instante em que, sempre essas palavras, instante, momento, cada vez, enfim, sempre essas palavras dão a ideia de tempo. É muito importante. Quando você terminar esse vídeo, faz o seguinte, já que eu não posso realmente chegar e colocar tudo, tá certo? Pega uma gramática ou pega a sua própria apostila, na apostila de Luciano Braz, que é o curso onde realmente a gente dá aula lá. Inclusive, fica aqui a dica, se você realmente tem o seu filho, a sua filha, ou se você tem um colega que quer aprender um pouquinho mais, é aquela história. Matricule no curso Luciano Braz. Não vai perder realmente interesse, vai perder grana, vai aprender muita coisa legal com gente boa e simpática. Bom, meu, tempo. Quais são as palavras que me dão a ideia de tempo? Para fazer conexões, quando, assim que, por aí vai. Bill, me dá a ideia de causa. De causa. De causa é isso daqui, ó. Porque, pois. Tem esse aqui também que as pessoas pouco usam. Porquanto. Bill, porquanto eu nunca ouvi. Pronto, por isso que eu estou fazendo a você esse convite, para que quando terminar essa live, você pegue, tá certo? Ou na sua apostila, ou na sua gramática, enfim, a parte de conjunções e estude as palavras
as conjunções para que você possa empregá-las, porque convenhamos, quando a gente fala de conjunções, infelizmente os nossos alunos, eles na verdade são bem pobres em relação a isso, porque só utilizam o e, o porquê e o mais, e às vezes de maneira equivocada. Você tem que realmente aumentar o seu vocabulário. Inclusive, é uma das competências do Enem. Ou seja, você utilizar realmente a coesão, as conjunções para que você tenha as melhores ideias. Para você realmente entender um texto, ou então para você criar um texto, claro, primeira barreira, conteúdo. Se você não é uma pessoa bem informada, esqueça que você não vai fazer um bom texto. É preciso informação para que você faça um bom texto. Agora, em segunda instância, você precisa também, quando você tem... Há tantas pessoas que falam, Bill, eu sei o que escrever, mas eu não sei como passar para o papel. Essa também é a sua dúvida? Pronto, a sua dúvida se encerra quando você aprender isso. Saber os ganchos, saber as conexões para ligar as suas ideias e dar continuidade ao seu texto. Eu vou fazendo aqui mais alguma coisa, tá certo? Olha aí, ó. Concessão, Bill. Por quanto é causa. Concessão. Mesmo que, ainda que, embora e com quanto. Você está percebendo que eu estou colocando essas palavras aqui propositadamente? Olha aí, ó. Com quanto, por quanto. Isso cai direto em concurso público, gente. Sabe o que o cara faz? O professor que elabora a prova, ele faz assim, ó. Se eu trocar essa expressão por essa aqui, vai haver algum prejuízo de sentido? No caso aqui, você percebe que não. É só trocar uma expressão pela outra. E se você souber que ainda que e com quanto são expressões similares, aí fica tudo casadinho. Ou seja, você precisa saber. Para mim, eu acho que é um dos assuntos mais importantes e interessantes da gramática é a parte de conjunção. Que na apostila de Luciano Braz começa a partir da página 38, tá bom? Olha, quem é aluno do Luciano Braz, prepare-se, viu? Que eu vou começar a pegar pesado aí, cobrando os meus exercícios a partir de agora, quando acabar a live, tá certo? Já sabe como é que eu sou. Mas bora, Bill. Bill, condição. Condição é se, caso, uma de cada vez. Não utilize se caso eu for, não é se eu for e caso eu vá. Não utilize as duas não, pelo amor de Deus. Então, inclusive se você tem redes sociais, as pessoas pensam que de repente, por exemplo, nas redes sociais, é a pata sem dono, né? Um João sem rumo. Não, pelo contrário. Se você sabe, se você é um aluno letrado, ora, coloque lá, sabe, o se, o caso. Você pode chegar e também educar alguém, o seu colega, não, claro, corrigindo, porque isso é de uma falta de elegância, uma falta de educação tremenda. Mas você pode, através da sua fala e da sua escrita, educar algumas pessoas. É mágico isso. Pode crer. Se, caso, essa aqui, ó, contanto que... Olha mais uma vez. O com quanto, o contanto, o por quanto. São essas palavrinhas pouco usadas que os professores que elaboram as provas em concurso colocam você em enrascada. Porque você não sabe. Você está entendendo isso? Beleza? Finalidade é o mais fácil, viu, gente? É aqui, ó. O para quê e o a fim de que. Olha, para quê, a fim de que. Proporção também é fácil. O quanto mais e à medida que, a proporção que. Então, gente, era mais ou menos isso. Por exemplo, vou chegar aí somente para encerrar agora e dar algumas ideias para que vocês possam realmente chegar e dialogar consigo próprios, tá certo? Por exemplo, eu vou falar alguns períodos. Viu? O que são períodos? É o conjunto de orações, tá? Eu conto os meus períodos através dos meus... Perdão, eu conto as minhas orações através dos meus verbos, ok? Mas período é o conjunto de orações, é o conjunto de verbos.
Aí a pessoa perguntou assim uma vez para mim, ô Bill, e como é que eu sei, já que o período é um conjunto de orações, são vários verbos reunidos, como é que eu sei que um período acaba e outro começa? Com ponto final, com ponto de exclamação ou com ponto de interrogação. Aí termina um período, começa o outro, ok? Beleza? Mas eu vou falar algumas frases daqui para que você possa realmente chegar e me ajudar. Claro que você vai chegar e falar consigo próprio aí. Eu vou dar um tempinho rápido, tá? Para que você pense. Ainda que essa aula durasse a vida toda, eu não aprenderia inglês. Ou melhor, língua portuguesa. Mas, gente, ainda que essa aula durasse o tempo todo, você não aprenderia? Claro que você vai aprender. É só você ter força de vontade. E ficar ligado aqui todas as quintas, às 16 horas, pelo curso Luciano Braz, para ver aulas de língua portuguesa com Bill Moraes. Bora! Ainda que você quisesse, você não iria. Peraí, a pessoa, quando ela quer, ela vai. Mas alguém está dizendo que você não vai. O que é isso? Choque de ideias. Qual é a ideia? Exato. Concessão. Mesmo que você deixasse de me amar, eu te amaria. Qual é a ideia de um relacionamento? Quando uma pessoa deixa de amar, a outra deveria deixar de amar também, né? Mas não é assim. Uma pessoa parte e a outra pessoa fica gostando da pessoa que partiu. Vê que como é incoerente, como é ilógico e irracional o nosso sentimento. Ou seja, ainda que você fosse embora, eu continuaria te amando. Isso é ilógico. Pare de sofrer, como disse ontem Marília Mendonça, supera. Ainda que eu estivesse cansado, eu continuaria. Peraí, quando a pessoa está cansada, ela para. Mas a pessoa está dizendo que, ainda que eu estivesse cansado, eu continuaria. Contradição de ideias, ideias contrárias, contraditórias, concessão. Condição é fácil. Se você for, eu vou. Se você for, eu vou. Tome cuidado aqui, ó, que tem também uma expressão que as pessoas confundem muito. Sem que ele vá, eu não vou. Aí parece uma condição ao contrário, né? Presta atenção. Sem que ele vá, eu não vou. Ou seja, eu só vou se ele for. A ideia aí, mais uma vez, é o quê? Exato. Condição. Contanto que ele vá, eu irei. Caso ele vá, eu vou. E por aí vai, tá certo? Logo depois, Bill, conformação. Como, conforme, consoante. Façamos como Bill deseja. Façamos consoante, conforme Bill deseja. Isso dá ideia de conformação, de conformidade. Tem que se conformar mesmo, é por aí, tá? Causa, Bill. Estou vendo essa aula de hoje porque quero aprender português. Quero aprender língua portuguesa. Por que você está vendo essa aula de hoje? Porque eu quero aprender língua portuguesa. A causa, a origem, o porquê, o motivo de você estar aqui é que você quer aprender língua portuguesa. Parabéns. Isso é a causa. B. Vi tanta aula de Bill que aprendi língua portuguesa. Vi tanto aula de Bill que aprendi língua portuguesa. Isso aí foi a consequência. Eu acho que, na verdade, o nosso tempo já está mais do que estourado. Eu vou continuar essa aula na próxima quinta-feira, às 4 horas da tarde. Eu quero agradecer realmente a sua atenção, a sua preferência pelo curso Luciano Braz. Quero também agradecer aos meus alunos, alguns que não participam do curso Luciano Braz, mas estão assistindo, são muito bem-vindos. Eu não sei se de repente tem algum parente, uma tia minha disse que ia me ver. Não sei se ela conseguiu me ver pelo Instagram, mas se de repente tem algum parente me ouvindo aí também, um beijo. Tá bom, reconectou. Então, esse negócio de tá dentro, tá fora, tá dentro, tá fora, não se decide não, é? Pelo amor de Deus. Tá igual aquele outro da Compadecida. Eu tô cansado disso, fico pobre, fico rico, fico pobre. Mas, gente, é o seguinte, continue estudando, tá certo? Tá uma loucura esse negócio dessa pandemia, do vírus e tudo mais. Continue estudando. Eu sempre ouvi dizer que pessoas que não estudam se arrependem. Mas pessoas que estudam, elas não se arrependem. Elas se tornam mão de obra
qualificada. E eu volto a dizer minha célebre frase: quem se antecipa, sofre menos. Tá bom? Pra você ter ideia, a minha mãe me criou apenas com uma quarta série. Minha mãe não teria realmente espaço nesse mundo tecnológico nosso, de hoje, século XXI. Hoje você, até mesmo para você chegar e ser lixeiro, coveiro, você precisa, para você ter ideia, e o segundo grau. É o mínimo que se exige. Então, faça por onde, vai atrás, principalmente as garotas que estão me ouvindo, não queiram depender de ninguém. Já é chato depender de papai, imagine de marido, pelo amor de Deus. Então faz o seguinte, estuda. E você, rapaz que está me ouvindo, da mesma forma, estuda. Você não vai se arrepender não, tá bom? E quinta-feira da próxima semana, às 16 horas, Bill Moraes estará aqui de novo. Essa foi a nossa primeira live. Tu acredita nisso? Desenvoltura. É o meu jeito teatral de ser. Mas, gente, olha... Hã? Minha cinegrafista, que é minha esposa, pediu o seguinte. Me segue no Instagram. Eu não sei pra que isso, mas me segue. Analfabeto digital. Mas, gente, obrigado. A aula de hoje foi sobre coesão sequencial, que fala a respeito da importância... Exercícios. Exercícios. Da página 38 à página... Peraí. Carambola. Posso falar palavrão? Falo porque eu fico falando fruta. Carambola, pitomba, fruta que caiu. Pronto. Fruta que caiu é ótimo. Deixa eu ver aqui. Calma! Pronto. Me segue no Instagram. Segue também o curso Luciano Braz. Matricula aí, se não é matriculado. Da página 38 à página 47. Tá bom? Página 38 a 47. Para quem é do curso Luciano Braz. Eu não gosto de me despedir. Mas eu vou embora. Próxima quinta, às 4 horas. Estão ligando para mim, dizendo que a live tá legal. Obrigado, eu gostei também. Eu já vou, tá? O quê? Página 38 a 47. 38 a 47. Quem é do curso Luciano Braz e tem a apostila, página 38 a 47. E a gente vai monitorando, vê o WhatsApp no privado, tá certo? Para que vocês possam me acompanhar. Por enquanto, gente, é isso. Na próxima semana, a gente dá continuidade à aula de coesão sequencial, falando sobre conjunções. Eu falei sobre as conjunções, né? Essas aqui. Ou seja, lembrando a nossa amiga, viu? Minha amiga CDF só tava pus pela boca quando estava com TPM. É fácil, Léo. Eca! Tá bom? E você se lembra quais são as fases da história? Qual é o nome do meu remédio? Exato. Amemocon. Antiga, média, moderna e contemporânea. O seu cérebro é capaz de memorizar qualquer coisa. Gente, tchau. Obrigado.